Bom dia, Flaviano. Bom dia, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Novamente, um prazer estar aqui nessa manhã. Frio chegando, né, Flaviano? Tá demorando, né? Ele tá chegando muito devagar, né? Eu gosto muito do frio, eu gosto. Até porque, assim, a gente usa terno, então, no dia a dia, com calor, é terrível, é muito difícil, né? E esse ano fez muito calor. Que bom que o frio chegou, né? E o Falante está aqui, né? Como eu disse, para trazer sempre uma dica, uma orientação e para responder a sua dúvida, a sua pergunta. O WhatsApp tá na tela, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar aí a sua pergunta. Você pode escrever a pergunta ou gravar um áudio, fique à vontade para encaminhar para a gente a sua dúvida. Antes, né, até de responder aqui as perguntas dos telespectadores e também dos ouvintes do programa, o Falantes vai trazer uma dica, como acontece todas as terças-feiras. Você sempre traz uma orientação importante, hoje não será diferente. Exatamente, Flaviano. A gente conversa muito com as pessoas que estão envolvidas aí com o INSS, que quer aposentar, e eu tenho observado uma dificuldade enorme das pessoas conseguir o benefício previdenciário. E o que a gente sempre fala aqui, a importância de atualizar o cadastro junto ao INSS. Eu estou trabalhando fichado, é importante eu estar baixando o aplicativo do meu INSS, conferindo se o meu fichamento está ok, se os fichamentos passados eles constam na base do INSS, se não aparece nenhum tipo de pendência nesse relatório que o INSS oferece. Mesmo eu não precisando de nenhum tipo de benefício agora, é interessante eu manter meu cadastro atualizado, porque o que a gente tem visto são várias pessoas que estão tendo benefício indeferido, e isso gera um problema enorme, porque o benefício é indeferido, a pessoa vai ter que apresentar um tipo de recurso. E em algumas situações também, o INSS não consegue aplicar a inteligência artificial em razão do cadastro não estar atualizado. Então a dica de hoje é para a pessoa fazer o download do aplicativo do meu INSS, acesse o cadastro das contribuições e observe se as suas contribuições estão ok, se não aparece nenhuma observação relacionada a essa contribuição, porque se o cadastro da pessoa não estiver correto, o benefício não vai ser concedido de forma automática, óbvio, se ela tiver direito. E se o cadastro estiver com algum tipo de pendência, aí ela vai entrar naquela situação que a gente sempre fala aqui, que o benefício vai ser indeferido, vai ter que apresentar recurso. E uma dica importante também, aquela pessoa que entrou já com pedido de aposentadoria e tem mais de 45 dias, e o INSS não oferece uma resposta, a orientação é que essa pessoa procure um profissional, procure um advogado devidamente habilitado, para que esse profissional faça uma análise no processo e aí proponha algum tipo de medida para que o INSS entregue a resposta para esse cidadão o mais breve possível. Se o cidadão deixar, de fato, o processo junto ao INSS correr sem uma devida orientação, ele vai demorar bastante para ter reconhecimento desse direito. Então, o ideal é estar demorando o processo, passou mais de 45 dias e não ter uma resposta por parte do INSS, procure um profissional. O profissional vai fazer uma análise e vai propor uma medida cabível, considerando hoje, Flaviano, existem as concessões automáticas dentro do INSS. O que são as concessões automáticas? Quando o cadastro está ok, é mais simples de conseguir o benefício. Tá? Pode acontecer o benefício ser indeferido, mas em regra, com a inteligência artificial, há um cruzamento de dados e o benefício ele é concedido de forma automática. Quando o cadastro não está ok, aí começa uma série de dificuldades que o segurado vai enfrentar para ter o reconhecimento daquele direito. A importância do trabalho de um advogado nesse momento é avaliar, olha, o cadastro está ok, esse período em que o INSS vai reconhecer, ou alguma parte que vai judicializar, e considerando que existe essa concessão automática dos casos, os benefícios previdenciários, quando o cadastro não está correto, eles vão ser indeferidos, né? E aí é necessário procurar a ajuda de um profissional para avaliar se cabe alguma medida ou não. Dica e orientação importante aqui do quadro Café com Previdência para você. A partir de agora, nosso WhatsApp está liberado, 32220001, 32220001. O Farlantes está aqui para responder a sua dúvida. Vou até começar aqui com a dúvida da Débora. Ela está dizendo o seguinte, que o esposo dela, que já é falecido, recebia aí a aposentadoria de um salário mínimo. Eles têm 2 filhos, né? E eles são menores, né? E o esposo tem outra filha, hoje já com 18 anos. Ela recebe uma pensão de R$ 1.059. Ela quer saber o seguinte, se está correto.
tá abaixo do salário mínimo, tem alguma coisa estranha aí. Né? É uma pensão previdenciária? Primeiro ponto. É uma pensão previdenciária, ela vai receber até os 21 anos. Agora, se não for uma pensão previdenciária, é uma questão lá do direito de família, a gente tem que entender o que foi fixado pelo juiz. Mas, a princípio, está correto, mas é necessário de maiores informações para fornecer para ela uma resposta precisa. Pensão previdenciária, identificar por que está sendo esse valor. Né? Que o correto seria, de fato, aí, o valor de salário mínimo. Eu tenho aqui outra pergunta, é a pergunta da Regina. Muito obrigado, viu, Regina? Ela quer saber o seguinte: depois de receber o seguro-desemprego, ela pode dar entrada no BPC? Pode sim, ela não pode receber os dois. Né? Ela não pode receber o seguro-desemprego junto com o benefício de prestação continuada. Ela parou de receber o BPC, parou de receber o seguro-desemprego, o que ela pode fazer? Atualiza o cadastro junto ao CRAS, preenchendo os requisitos, ela pode sim dar entrada para receber o BPC, mas receber de forma cumulativa os dois, a legislação não permite. Eu tenho aqui outra dúvida, né? Tem o nome dela aí, né? Quem mandou a dúvida pra gente é o Adalto, né? Muito obrigado, viu, Adalto? Ele tá dizendo que trabalhou de 99 a 2022, né? Ele tem mais de 20 anos já de contribuição junto à Previdência. Aí ele tá dizendo que tem 1 ano e 6 meses que saiu do trabalho. Gostaria de saber se ainda está segurado pela Previdência, né? Com esse período aí pós-saída do emprego. Ele ainda está no período que a gente fala, Flaviano, de graça. O que é esse período de graça? Quando a pessoa ela paga o INSS há mais de 10 anos, aquele período que ela pode ficar sem contribuir de 1 ano, e aí agora ele é o dobro, porque ela tem mais de 10 anos de contribuição de forma ininterrupta, como é o caso dele. Nesse caso, ele vai receber, ele tem essa proteção estendida por 2 anos relacionada ao INSS. Lembrando que esse período, que é o período de graça, ele não conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Ele só é aquela proteção relacionada a... Se nesse período que ele trabalhou... não, na verdade é o seguinte, se ele contribuir por mais de 20 anos, e após esse vínculo, igual ele relatou, ele não há mais contribuição, de 1 ano e meio para cá, nesse 1 ano e meio para cá, ele estava protegido, ele vai continuar protegido mais 6 meses da Previdência. Se tiver um problema de saúde, ele pode acessar o benefício previdenciário por incapacidade temporária. Na falta dele, ele deixa a pensão por morte para os dependentes. Esse período não vai contar como tempo, mas sim relacionado a essa proteção para os benefícios improgramáveis. Eu tenho aqui outra dúvida, uma dúvida até interessante do Osmar de Souza. Muito obrigado, viu, Osmar, pelo carinho, pela audiência. Ele quer saber se o banco pode limitar o valor da pensão a ser retirada. For o caixa eletrônico, tem um limite para retirada, todo banco estipula isso, né? Mas limitar o valor que ele vai sacar, acredito que não, né? Interessante a pergunta dele. O banco ele não pode fazer essa limitação. Quem vai informar o valor que ele vai receber do benefício é o INSS no momento que reconhece o direito da pessoa e a pessoa começa a receber. É o INSS que vai fixar o valor do benefício e existe possibilidade da fixação desse benefício estar errado. Aí ele procura orientação de um advogado. Então é o INSS que determina o valor que ele vai receber. Agora, o valor que ele vai sacar lá no banco depende de uma série de fatores. Há consignado algum tipo de empréstimo vinculado a esse benefício, algo que está sendo descontado lá na conta. O interessante é procurar a ajuda de um profissional, né? E também, antes de procurar um profissional, vá até ao gerente desse banco, procure esclarecer por qual razão você não está conseguindo sacar o benefício, leve a informação do seu benefício, o valor que o INSS paga, tire o extrato da sua conta. A gente sempre fala aqui para a pessoa baixar o aplicativo do meu INSS, tirar o extrato mensalmente do valor que está sendo pago, conferir de fato ali se não tem nenhum tipo de desconto que a pessoa não reconhece, e depois, de posse desse extrato do INSS, procure o gerente do seu banco e esclarecer por que está tendo esse desconto. A partir daí, se o desconto ele não reconhece, ele vai procurar a ajuda de um profissional e esse profissional vai propor a medida cabível para o caso concreto. Mas, de acordo com o relato dele, ele precisa levar essas informações do banco e procurar esclarecimento.
Eu tenho aqui a dúvida da Maria. Muito obrigado, viu, Maria, pela participação. Ela está dizendo que já está recebendo pela Previdência, né? Eu acredito que seja algum tipo de auxílio, porque ela está dizendo que venceu em abril. E aí ela prorrogou por mais um mês, né? O atestado. Ela está dizendo que é cardiopata. Ela quer saber como pode fazer para tentar a aposentadoria. É necessário procurar a ajuda de um profissional, ele vai avaliar o laudo que ela tem, o que ela já recebeu, e aí propor a medida cabível na Justiça Federal. Avaliar a idade dela, qual que era a última atividade, se ela já recebeu o benefício outras vezes. O benefício por incapacidade, assim como a aposentadoria especial, aquela aposentadoria que a pessoa trabalha em atividades nocivas à saúde, ruído, tem contato com algum agente químico, biológico, são os benefícios que eu falo mais complexos da justiça, do direito previdenciário. Em especial o benefício por incapacidade, porque o advogado ele maneja essa ação na Justiça Federal, tem o reconhecimento do benefício por incapacidade para a pessoa estar recebendo, seja ele temporário ou não. Só que o INSS ele tem um amparo legal de convocar depois, Flaviana, essa pessoa para submeter a uma nova perícia. E pode acontecer do benefício ser cessado. Então, é uma luta constante. Quem está recebendo benefício por incapacidade está nos assistindo, está nos ouvindo e conseguiu no INSS ou na Justiça, sabe o tanto que é difícil. Então, é interessante ela ter laudos e procurar um profissional da sua confiança para montar estratégia para ela buscar o reconhecimento desse direito. Eu tenho a dúvida aqui também do Valdir. Ele está dizendo o seguinte: ele já sabe que vai se aposentar com um salário mínimo. Ele já tem 35 anos de contribuição. Aí ele está dizendo se precisa esperar os 65 anos ou se pode pedir antes. Ele tem 57 anos hoje. Vamos lá. Primeiro ponto. Ele vai baixar o aplicativo do INSS, conferir o extrato, procura a ajuda de um profissional, esse profissional vai avaliar esse extrato, se o extrato dele está correto junto ao INSS, vai enquadrar ele nas regras de transição da reforma de 2019 e identificar se existe possibilidade dele aposentar antes dos 65. Hoje ele tem 35. Pela legislação anterior, ele tinha direito de aposentar nesse exato momento, só que veio a reforma. E a reforma atingiu o caso dele. Interessante, ele vai procurar a ajuda de um profissional. O profissional vai fazer o cálculo para identificar aonde ele se enquadra na reforma da Previdência e informar para ele quando ele vai atingir os requisitos para receber o benefício. Se a gente for analisar a reforma hoje, o caso dos 35 anos que ele tem de contribuição hoje, a idade, nesta data ele não tem direito, pela legislação vigente. Pela legislação anterior, sim. Mas a gente tem que aplicar a legislação que está vigente. O direito previdenciário, a gente aplica a legislação desse exato momento, que está em vigor. No caso dele, só tem 35. É muito tempo de contribuição, mas é um tempo insuficiente para a aposentadoria nesse momento. Ele vai procurar o profissional vai fazer essa avaliação para ele se preparar, para informar o valor. Às vezes ele tem um período especial que pode ser reconhecido aí nesses 35 e aumentar o tempo de contribuição. Ele pega uma regra de transição mais favorável e aí ele vai atingir os requisitos para receber o benefício. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, Flaviano. Bom dia, advogado. Flaviano, pergunta ao advogado, por favor. Eu tô com alguns MEI atrasado. Aí eu ouvi outro dia o advogado falar que se pagar em atraso pode perder, né, o MEI que eu já paguei. Eu quero saber se eu vou pagar, é óbvio, juros. Não consta como para aposentadoria, que eu sei que se acontecer alguma coisa assim, eu não estando em dia, né, eu perco. Tipo assim, internação, uma coisa assim, uma segurança. Mas como aposentadoria, ele vai contar mesmo eu pagando em atraso? Eu pago e ponho em dia, aí continua tudo bem? Eu continuo pagando em dia? Me fale, por favor. Flaviano, acho que na próxima vez que eu voltar aqui, a gente vai tirar um quadro para falar só sobre MEI. Porque existem muitas pessoas que estão pagando ali como um microempreendedor individual, que eu conheci do MEI, e desconhece esse direito, o que ela tem acesso, os benefícios que ela tem acesso, se ela não pagou em dia, como que funciona. Respondendo a dúvida da ouvinte, da telespectadora, é o seguinte: o pagamento em atraso do MEI,
ele não vai contar como carência para ela aposentar por idade aos 62 anos. Ele não conta como carência. A carência são 180 contribuições, os 15 anos necessários para a pessoa, no caso da mulher, ela se aposentar. E também do homem. Ele necessita desses 15 anos, essas 180 contribuições. Quando a pessoa paga em atraso essa contribuição do MEI, o INSS desconsidera ela dentro do cálculo das 180 contribuições. Então, por isso que é importante a pessoa estar pagando em dia o MEI. A contribuição paga em atraso não conta para 180. Esse é o primeiro ponto. E a pessoa, além de ter as 180 contribuições, no caso da mulher, ela tem que ter no mínimo 62 anos. Não adianta ter só 180 contribuições, tem que ter as 180 contribuições pagas em dia e a idade mínima de 62 anos para a mulher e de 65 para o homem. Nos próximos meses, eu acredito que pode ser no segundo semestre, acho difícil esse ano por causa do calendário eleitoral, mas eu tenho acompanhado, tenho lido a respeito, que o governo deve alterar, promover algum tipo de alteração para quem paga o MEI. A gente não sabe ainda qual vai ser essa mudança nos próximos meses, o ano que vem, mas em breve deve ter uma mudança relacionada à alíquota, ao valor que a pessoa paga sobre o MEI, quem está pagando o MEI ali. Porque se a gente for analisar, a pessoa que está inserida nos cadastros sociais do governo, de baixa renda, paga 5%. Tem que comprovar uma série de requisitos para estar pagando como baixa renda. Não faz o menor sentido o microempreendedor individual, o pequeno empresário, pagar a mesma coisa de uma pessoa que está ali no cadastro de baixa renda. Há uma incoerência enorme aqui. A gente estava conversando isso no início do programa, que o MEI foi de fato criado para iniciar a formalização do empresário. Não quer dizer que o empresário tem que estar no MEI para sempre. Então, é um início da sua formalização e ali, em breve, ele sai do MEI, passa para uma outra forma de tributação, até virar um grande empresário e está pagando muitos impostos para contribuir com a sociedade. Essa que é o escopo, a natureza do MEI. E também tem um reflexo previdenciário. Só que o brasileiro, não, acho que não é culpa do brasileiro, acho que mais culpa do poder público, de falta, de fato, esclarecimento de educação previdenciária. Olha, existe uma legislação aqui para iniciar a contribuição previdenciária, mas em determinado tempo você deve migrar para um outro plano mais vantajoso. Isso não foi feito. E agora o governo, ele viu que existe um número enorme de pessoas contribuindo como MEI e é necessário esse reajuste da alíquota da contribuição. Isso deve vir associado à proposta de reforma tributária que vem sendo discutida, isso deve ser tratado à parte, mas isso vai acontecer. O MEI ele é muito importante, mas não pode ser considerado a pessoa, estou pagando o MEI e vou pagar ele para sempre. Pode ser que a pessoa fique ali no meio, ela se enquadre, mas a ideia é algo inicial. Ele garante todos os benefícios do INSS, todos, com exceção a aposentadoria aí por tempo de contribuição, que é aquela que a gente estava falando do ouvinte anterior, que enquadra numa regra de transição, aposentadoria por idade, todos os outros benefícios vinculados a salário mínimo. Então a gente vai acompanhar nos próximos meses uma discussão envolvendo o MEI e o governo quer arrecadar mais. Existe esse problema. Tem muita gente pagando MEI e no fim das contas, se a gente for colocar ali no papel, 15 anos de contribuição, paga no alíquota de 5%, depois que a pessoa está aposentada, em 8 meses ela recupera tudo aquilo que ela pagou em 15 anos. E ela aposentou com 62 anos, a expectativa de vida dela é enorme, no homem também, ele vai viver mais de 66, ele já recupera e vai receber para sempre. Então a conta não fecha na questão do MEI. Então a gente vai ver em breve uma discussão sobre essa alíquota, que eles vão aumentar até por uma questão de justiça social. A pessoa está pagando um benefício vinculado à baixa renda. Peraí, eu estou cadastrado como baixa renda, uma série de requisitos que o Estado me impõe aqui para contribuir, e quer dizer que também tem um microempreendedor individual que paga o mesmo valor que eu e tem os mesmos direitos, a mesma forma, e não é exigido nada dele, assim. Ele simplesmente joga as informações lá no Google, faz o cadastro, tem um CNPJ cadastrado de forma muito fácil, então isso precisa ser corrigido. Em breve a gente deve ver essa mudança.
Essa é a participação do Farlandes Guimarães ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Esse é o quadro Café com Previdência. Muito obrigado, viu, Farlandes, pela participação. Eu que agradeço, Flaviano. Muito obrigado, Ian. Agradeço aí os nossos ouvintes, os telespectadores, todas as pessoas que enviaram perguntas. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço aqui todos os ouvintes e telespectadores que sempre encaminham perguntas, né, pro quadro Café com Previdência. Todas as perguntas que a gente não conseguiu trazer uma resposta, o Farlandes vai atender aí e trazer a orientação. O quadro Café com Previdência também fica disponível lá no portal sistemampa.com.br, porque serve de orientação para outras pessoas. O Modinha Divinópolis dá uma pausa, eu vou pro intervalo e volto já. Não sai daí.